Estamos de regresso com mais um episódio de Beyond, seja, pois então, muito bem-vindo. Continuamos com gravações na cidade de Matosinhos, na Galeria Municipal, edifício projetado por Alcino Soutinho, um dos ícones da arquitetura desta cidade. E hoje recebemos alguém que está intimamente ligado a Matosinhos, Hugo Alexandre Trindade, para nos falar hoje sobre a SEMAI, uma startup, Hugo, bem-vindo, que está em tudo intimamente ligada com a monitorização não só de recursos hídricos, mas também de recursos energéticos. Como é que surge a ideia de lançar uma startup com esta configuração? Antes de mais, muito obrigado, Marco, pelo convite. É uma honra e um gosto muito particular estar aqui contigo também, especialmente em Matosinhos. A startup SEMAI surge de uma forma muito curiosa. Portanto, há um grupo de pessoas que se juntam num jantar de várias valências e começámos a discutir como é que estava o estado da indústria. Fizemos uma espécie de volta àquilo que era o conhecimento de cada um e percebemos que havia ali uma oportunidade para criarmos valor. Começou por experiências, por digamos que uma brincadeira em que conseguimos desenvolver um protótipo daquilo que tínhamos mais ou menos em mente, testamos, validamos e depois percebemos que afinal não tínhamos ali só uma ideia, tínhamos também uma oportunidade de negócio e no fundo é um bocadinho assim que surge a SEMAI, de uma forma descomprimida, de uma forma bastante criativa. E pronto, conseguimos fazer com que hoje seja uma empresa legalmente constituída. Olhar para todo esse percurso que foi feito, mas em primeiro lugar olhar para ti enquanto empreendedor e pessoa que está ligada também a questões como o design, como a gestão do design. Como é que foi esse percurso formativo? Tu tens formação na Escola Superior de Arte e Design cá em Matosinhos, especificamente, na Senhora da Hora. Esse percurso teve sempre em vista um trabalho intimamente ligado com o empreendedorismo ou quando foi iniciado tinha em mente um percurso completamente diferente? O perfil do empreendedor é sempre muito particular, depende sempre de pessoa para pessoa. Existem obviamente vários tipos de perfil de empreendedor, mas o meu é de facto também bastante interessante, porque eu licenciei-me em Artes Digitais e Multimédia, depois tirei um mestrado em Design de Comunicação e especializei-me na vertente da gestão de design voltada para o empreendedorismo e obviamente para a questão da inovação. E foi a partir daí que eu também percebi que de facto era possível construir não só internamente as ideias, por exemplo através da questão do empreendedorismo, mas também pegar nessas ideias e construí-las de uma forma em que dessemos valor também para a sociedade. E então é aí que se desperta a minha paixão pelo empreendedorismo. Aliás, ela já existia, eu é que não a reconhecia formalmente, porque desde muito novo tentei desenvolver vários projetos, várias iniciativas, muitas delas fracassaram, é verdade, mas a verdade é que de fracasso em fracasso consegui não cometer os mesmos erros e hoje conseguimos finalmente ter um negócio que nos permite acreditar nos próximos tempos. Vamos então mergulhar a fundo na SEMAI. Essa ideia nasce, já percebemos, de uma forma muito espontânea. Como é que são iniciados então estes passos de formalização, de concretização das ideias, de trazer um pouco para a realidade, enfim, uma coisa que não passava de uma ideia? Como é que isto acontece? A parte mais importante, para além da ideia, de facto, é a equipa. Às vezes temos muito boas ideias, mas depois não temos uma equipa capaz para as concretizar, outras vezes temos uma grande equipa, mas depois faltam as ideias. A SEMAI resultou um bocadinho de quase de uma consequência que foi uma boa ideia e uma excelente equipa. E com isso foi fácil de dar estes primeiros passos. A equipa tem coletivamente mais de 15 anos de experiência na área da indústria, na área da aeronáutica, na área da robótica, na área da automação, na área das redes e dos sistemas, mas também na área da comunicação, na área financeira, na área do marketing e por isso tornou-se quase a receita perfeita para pelo menos chegarmos até aqui com o sucesso que estamos a ter, porque de facto os resultados falam por si e até à data são francamente positivos.
E, portanto, nós começamos com uma metodologia que é da Lean Startup, portanto, nós todos os passos que fazíamos validávamos e isto permitia-nos perceber exatamente quais é que poderiam ser as consequências imediatas. Ou seja, não começámos com uma ideia megalómana, fomos fazendo passo a passo, validando, testando, e obviamente que isso também é fruto da experiência da equipa. E portanto conseguimos, em muito pouco espaço de tempo, em cerca de 1 ano e meio, ter um protótipo pronto para lançar no mercado. E antes de lançarmos no mercado, testámos-lo em vários tipos de indústrias e percebemos que de facto, ok, há aqui qualquer coisa de interessante, há aqui qualquer coisa que podemos trabalhar e há aqui qualquer coisa que podemos coletivamente ajudar a crescer. E é assim que o sucesso desta ideia também ganha forma e corpo, muito, obviamente, por causa da equipa. Acredita Portugal, um dos maiores concursos de empreendedorismo portugueses. Tu em particular já não eras um novato no Acredita Portugal, mas vocês enquanto equipa tiveram a oportunidade de participar do Acredita Portugal, chegar a uma fase final, serem finalistas com muito sucesso. Esse percurso descreve-se de que forma? Bem, descreve-se em plena pandemia, em circunstâncias muito difíceis, porque praticamente estávamos naquele momento em que vivíamos todos fechados em casa, com dificuldades tremendas e com medos muito, muito sérios sobre aquilo que era o nosso futuro. Víamos empresas a fechar, víamos colegas e amigos a perderem os seus empregos, víamos de alguma forma as coisas à nossa volta um bocadinho difíceis. Mas a verdade é que nós sempre vimos as coisas de uma perspectiva muito construtiva, muito positiva. E quando surgiu a oportunidade de participarmos na Acredita Portugal, eu obviamente fiquei bastante contente porque já tínhamos participado uma vez, não chegámos a vencer a nossa categoria, mas isso deu-nos, lá está, conhecimento, know-how, para avançarmos para a fase seguinte. E conseguimos desta vez celebrar a vitória na final. A Acredita Portugal ganha aqui um contorno muito especial porque, de facto, todo o processo de aceleração contribuiu para afinar o modelo de negócio. Apesar de que, verdade seja dita, o modelo de negócio está em constante desenvolvimento. Deu para afinar o modelo de negócio, permitiu-nos conhecer um dos melhores parceiros que podíamos ter conhecido até agora, que no que toca à área industrial, na área das águas, as águas de Gaia e a sua administração tinham uma visão muito voltada para a inovação, muito voltada para o desafio do que é o empreendedorismo e do que é também o contributo de jovens empreendedores, digamos assim, para esta questão, para esta temática das águas. E depois, obviamente, toda a equipa de técnicos e diretores das águas de Gaia que também viram na nossa solução uma mais-valia e apostaram. No fundo, acaba por ser uma aposta que nos permitiu ganhar bases e credibilidade, porque, bem, estamos em Portugal e a verdade é que negócios na área da tecnologia recentes trazem sempre algumas dificuldades de tração, porque a tecnologia exige riscos, mas com o carimbo e de alguma forma o peso da responsabilidade que é trabalhar diretamente com as águas de Gaia, conseguimos aos poucos ganhar uma maior tração. Pronto, entretanto, termina o concurso da Acredita Portugal e antes do concurso terminar nós conseguimos também acelerar um processo de negociações com a Portugal Ventures, que nos permitiu, obviamente, ter um outro know-how e uma outra flexibilidade também a nível financeiro, não só a nível financeiro, mas também a nível estratégico, a nível operacional, que nos permitiu, nesta combinação de ideias, de equipa, de recursos, de formação e também nesta questão de recursos financeiros, permitiu-nos crescer a empresa num curto espaço de tempo, ganhando uma tração que nós gostávamos que ela se mantivesse, porque de facto a manter-se assim nós temos a profunda convicção de que as coisas poderão correr bem. Como eu costumo dizer, no fim é que se vê, mas para já as coisas estão, todas elas apontam para que possa correr bem. Eu sei que és uma pessoa intimamente comprometida com o meio ambiente, com a preservação dos recursos naturais.
O foco, se olharmos para uma das áreas de atividade da SEMAI, do controle, monitorização de recursos hídricos, como é que se processa para aqueles que nos veem e que não conhecem como é que uma tarefa, uma funcionalidade como essas se processa? Esse trabalho de monitorização, de que forma é feito? Como é que trabalha esse software, essa plataforma que vocês têm? Bem, a SEMAI é uma startup tecnológica que basicamente desenvolveu um sistema de recolha, análise e monitorização de dados com recurso a algoritmos de inteligência artificial e que permite, numa combinação de dados, uma leitura fácil, intuitiva nas chamadas tomadas de decisão estratégica, que acaba por trazer uma poupança no ponto de vista operacional, estratégico e financeiro e energético até 30%. Ou seja, é uma startup que reúne em si um conjunto de respostas para problemáticas comuns e, por isso, é fácil aplicar esse sistema, por exemplo, à indústria da água, ao lixo, à questão dos resíduos sólidos urbanos, também à questão industrial e, por exemplo, no que toca à questão da água, na questão da indústria mais voltada para a gestão da água, nós conseguimos, por exemplo, contribuir para que a qualidade da água possa ser monitorizada em tempo real. Contribuímos para que, sempre que haja, por exemplo, uma descarga ilegal, haja informações precisas sobre a sua localização. Isto, obviamente, quer dizer que quanto maior a rede sensorial, melhor serão os dados, mais precisos são os dados e, por isso, acabarão também por trazer melhores resultados na tomada de decisão. O nosso sistema contribui, por exemplo, para a chamada redução da taxa de água não faturada, ou seja, a água que é desperdiçada, o nosso sistema também pode contribuir de uma forma muito intuitiva para que se perceba exatamente qual é a quantidade de água que é desperdiçada. Por exemplo, no que toca agora a esta questão mais voltada para as alterações climáticas, a solução que está adotada e que está em constante evolução pode também, por exemplo, contribuir para que os danos que as cheias abruptas de alguma forma proporcionam e afetam a atividade humana possa ser antecipada. Ou seja, nós conseguimos garantir que há um maior controlo naquilo que é, por exemplo, a subida de um rio, a subida de uma ribeira e criar um sistema de alerta que, de alguma forma, dê condições às entidades responsáveis para que possam prestar uma maior e mais rápida resposta às populações e, com isso, diminuir o impacto que existe tanto nas pessoas, nos bens humanos, como também nos bens estruturais. E como é que tem sido este desafio de estar ligado a um concelho, Vila Nova de Gaia, com a dimensão que tem, todos sabemos a sua enorme dimensão, extensão territorial, e o facto de estarmos a falar de um concelho que não só partilha um rio como o Rio Douro com a cidade do Porto e com outros concelhos vizinhos, mas também uma costa com uma extensão tremenda, como todos sabemos, de praias e de afluentes que lá vão desaguar. Tem sido um desafio que vos tem, passa a redundância, desafiado dia após dia? Sim, claro. Nós também estamos responsáveis por a monitorização de algumas das praias de Vila Nova de Gaia. Essa monitorização permite, por exemplo, que os cidadãos de Vila Nova de Gaia, ou desde que possam ter acesso às informações online, saberem exatamente qual é o estado do tempo ao pormenor, portanto, de uma forma mais precisa. Entre outras condições, a questão da radiação solar, a questão da velocidade do vento e outras informações que vão contribuir, por exemplo, para uma prática desportiva mais saudável, para uma ida à praia com muito mais cuidado, até porque a nossa preocupação é que esses dados possam ser usados para o bem das pessoas no que toca, por exemplo, ao auxílio daquilo que devem ser as tomadas, as atitudes, numa ida à praia quando as temperaturas são elevadas, quando a radiação solar é elevada, que cuidados é que devem ter as pessoas para poderem, obviamente, usufruir das ótimas condições ambientais que existem em Vila Nova de Gaia, mas também com o melhor cuidado e com o maior cuidado na sua saúde. Ou seja, por um lado, esta monitorização destas praias permite aumentar
e reforçar aquilo que é o turismo balnear, porque de alguma forma damos segurança às pessoas na sua prática desportiva, de que de facto as praias estão a ser monitorizadas e que as informações que nós recolhemos podem e são usadas para o bem comum, e isso acaba por ser enriquecedor, não só na perspectiva de desenvolvimento, porque há uma necessidade muito grande de continuar a adaptar aquilo que a tecnologia faz, porque nós vamos validando, testando, resulta, passamos à fase seguinte, porque o que nós queremos de facto é, numa última fase, criar a chamada assistente virtual que permita a qualquer cidadão, qualquer indústria, ter quase que um melhor amigo nesta questão das chamadas cidades inteligentes no seu bolso e com isso tirar o melhor partido da cidade. Falar de eficiência energética é importante numa era como aquela em que vivemos, em que as preocupações estão à flor da pele, com o investimento em energia solar, eólica e outras fontes de energia renovável. A monitorização nesse domínio processa-se e que importância é que tem? Tem também importância nesta sustentabilidade que se procura cada vez mais para a redução do consumo energético? Claro, obviamente que nós quando temos noção e acesso real aos dados, conseguimos tomar decisões muito mais precisas. E quando, obviamente, detectamos que existem falhas energéticas ou que o consumo, por exemplo, a nível industrial é exagerado, o nosso sistema recomenda que medidas é que podem ser tomadas para reduzir esse consumo energético ou mantê-lo o mais equilibrado possível. Por exemplo, no que toca à indústria propriamente dita, no que toca à questão das máquinas, o nosso sistema consegue perceber quando é que uma máquina está a trabalhar em esforço, consumindo muito mais energia, e com isso permite, por exemplo, perceber, de acordo com o histórico de dados que é recolhido, se a máquina, por exemplo, precisa de manutenção preditiva, se está na altura de a máquina sofrer algum tipo de intervenção. E com isso, poupar incríveis recursos, porque uma máquina parada acaba por não trazer rentabilidade, não traz dinheiro, se não traz dinheiro pode trazer prejuízos para a organização, e o nosso sistema acaba por antecipar esse tipo de problemáticas e potenciar soluções que vão, obviamente, ajudar quem tem que decidir a tomar as decisões precisas, não baseadas nos chamados achómetros, mas baseado em decisões com dados, com factos. Olhamos agora para o interior da SEMAI, já falamos aqui muito brevemente sobre o background da equipa. Esta configuração da equipa, que lógica é que seguiu? Era de facto importante que estes elementos tivessem essas diferentes características e áreas de formação? De que forma é que isso foi pensado, se é que foi pensado? Sim, foi pensado, obviamente. Eu costumo dizer que se queremos ir rápido, vamos sozinhos, se queremos ir longe, vamos acompanhados. E a verdade é que, por acaso, tudo acabou por se enquadrar. E, por isso, todas as pessoas que estão no projeto são pessoas que, estrategicamente, acabam por contribuir, acabam por dar valor a esta solução que, espero eu, continue constantemente a evoluir, não só por uma questão de desafio, porque não é uma solução que é estagnável, portanto, é uma solução que exige muita astúcia no ponto de vista de desenvolvimento, ou seja, nós temos que também ter o cuidado de não querer desenvolver rápido demais, temos que desenvolver de forma a que todos os passos sejam validados para que, quando quisermos criar uma maior noção de escala, não corramos riscos desnecessários e tudo se perca, não é? Olhamos para esta sigla que identifica a startup, SEMAI. Obviamente que isto é a transposição de um nome bastante mais extenso, que está intimamente ligado, imagino eu, com a atividade. Sim, a SEMAI significa Sistema de Controlo de Energia e Monitorização de Avarias para a Indústria, e foi um nome que surgiu também numa das nossas sessões de brainstorming. Usar esse nome era muito grande e, portanto, nós criamos uma sigla que de facto tem a ver com o nosso core business, porque nós criamos sistemas de controle que acabam por ser de monitorização também. E que é aplicado em todas as indústrias e, portanto, achamos que fazia todo o sentido criar esse nome. Recebemos recentemente a aprovação por parte da União Europeia no registro da marca
Portanto, é uma marca que está registada e que será usada, pelo menos com o registro, durante os próximos 10 anos na União Europeia e acaba também por trazer credibilidade à própria organização, obviamente. Não podemos fugir dos números, começamos pelo investimento. Que investimento é que foi realizado no arranque desta startup e como é que isso tem crescido nessa perspectiva de levantamento de capital? Bem, nós quando começamos com os nossos próprios fundos, o desenvolvimento, com o nosso tempo, muito tempo. Tivemos uma estratégia financeira, também ela muito minimalista, no sentido em que, por exemplo, não gastamos recursos financeiros naquilo que não é imediatamente necessário. Uma coisa é, obviamente, que se for necessário daqui a uns tempos para acelerar o processo, há esse investimento, mas se não trouxer nenhum tipo de rentabilidade no que toca à questão do tempo ou operacional, nós sempre fomos muito cautelosos nisso. Depois, com a entrada da Portugal Ventures, ganhámos aqui um músculo financeiro que nos acabou por trazer todas as condições para que, por exemplo, conseguíssemos patentear a nossa solução, para que conseguíssemos registar a nossa solução e que nos deu garantias de que poderíamos conseguir escalar o negócio, não só do ponto de vista nacional, como do ponto de vista internacional. É por isso muito importante, às vezes, começar com aquilo que se tem, para que depois, quando se tiver um pouco mais, se possa ter uma noção global daquilo que é realmente importante investir e, obviamente, com mais recursos, aumentam também as probabilidades de sucesso. Isso é inegável. E a possibilidade de novas rondas de investimento está em cima da mesa? Sim, nós temos sido contactados por um conjunto alargado de venture capitals desde a criação da startup. Portanto, a startup foi criada em janeiro de 2021. Portanto, em plena pandemia, bastante elucidativo daquilo que era a nossa vontade e portanto, da perspectiva que nós temos de que, de facto, o modelo de negócio pode resultar, porque é fácil criar uma empresa, criar um modelo de negócio, criar um negócio é que é difícil, e nós acreditamos tanto que criámos a startup em plena pandemia, e desde aí que fomos contactados por venture capitals não só nacionais como internacionais. E obviamente que têm sido rondas de negociação inicial muito interessantes, que nos dão perspectivas de futuro para conseguir aumentar e ganhar uma nova ronda de investimento para concretizarmos aquilo que nós queremos acelerar, que tem a ver com a questão da assistente virtual, que quanto mais rápido conseguimos atingir esse patamar, melhor. Praticamente nas despedidas, há um novo projeto em cima da mesa que está intimamente ligado com motores. Podemos ficar a conhecer um pouco mais, levantar um pouco de véu? Portanto, a CMA internamente tem uma equipa multidisciplinar, uma equipa de pessoas altamente qualificadas que não só procuram desenvolver o que já temos, mas que abraçam novos desafios com total abertura. Com um espírito positivo, veem os desafios como oportunidades e não propriamente como retrocessos. E, portanto, nós durante este ano formalizamos uma série de parcerias. Portanto, há um conjunto de portas e janelas que estão abertas e nós temos energia, vontade e dedicação para as abraçar, e é isso que nós queremos. Passar não só aos nossos parceiros, aos nossos investidores, mas também internamente num espírito de inovação constante para que possamos amanhã, quem sabe, vir a ser uma grande empresa nacional e internacional. E nós cá estaremos para acompanhar esse sucesso. Hugo Alexandre Trindade, muito obrigado pela participação muito obrigado. Nesta edição de Beyond. Estamos e continuamos a monitorizar o universo e ecossistema das startups e do empreendedorismo em Portugal. Continue connosco também na revista On Startups. Voltamos na próxima edição. Volte connosco. Até lá.